Olá para você que está nos acompanhando aqui. Estamos iniciando mais uma entrevista da nossa série com os candidatos a prefeito de Curitiba. Estou organizando a luz aqui. Usar óculos é uma tristeza, viu? Certo seria ligar essa luz, mas se eu ligo aqui, ó, fica refletindo tudo. Então façam cirurgia de correção de miopia, a melhor coisa que vocês fazem, mas no meu caso não dá. Então estamos começando aqui a 8ª entrevista com os candidatos a prefeito de Curitiba, né? Na tarde de hoje, nesta quarta-feira, hoje é dia 13 de outubro, estamos entrevistando aqui então a candidata do PCdoB, Camila Lanes, que deve estar entrando daqui a pouquinho aqui para a gente conversar com ela. O Plural já entrevistou desde o começo da campanha os candidatos Paulo Pusca, do PT, Renato Mocelin, do PV, João Guilherme, do Novo, o Fernando Francischini, do PSL, Goura, do PDT, a Carol Arnes, do Podemos, e também ontem estivemos aqui fazendo a 7ª entrevista da série, e todas elas já estão disponíveis no nosso YouTube, no nosso Instagram aqui, né? Você também encontra no Facebook, e a gente vai colocando também no site à medida que elas vão sendo degravadas, a gente coloca também lá para você poder assistir e para recomendar para os outros, para a gente discutir política, discutir a eleição, para chegar no dia da eleição todo mundo estar lá prontinho, sabendo, afinal de contas, por que vai votar naquele ou naquela candidata a prefeito de Curitiba. Eu sou Rogério Galindo, sou responsável aqui por fazer essas entrevistas e nós estamos com o Plural aí há 1 ano e meio no ar. Se você ainda não conhece, é a hora de conhecer www.plural.jor.br, um jornal independente feito só por jornalistas, sem ligação com nenhum grupo econômico, nenhum grupo político. Nós somos simplesmente jornalistas tentando suprir aí essa demanda por jornalismo local em Curitiba. A Camila Lanes, que é a nossa convidada de hoje, é a candidata do PCdoB. Como ela mesma sempre fala, é a candidata mais jovem da eleição aqui em Curitiba, entre os candidatos a prefeito, né? Tem 24 anos. Ela vem do movimento estudantil, fez carreira, digamos assim, né, no movimento estudantil, fez a sua iniciação política no movimento estudantil, na UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, correu o mundo aí discutindo educação, e justamente a educação é uma das plataformas fundamentais da campanha dela que a gente vai discutir aqui nessa conversa hoje de mais ou menos 45 minutos. A candidata me disse que já estava entrando, mas até agora não localizei a entrada dela aqui. Não sei se alguém já viu por aqui, mas até agora, a não ser que ela esteja usando uma conta de outra pessoa, não está aparecendo aqui para mim. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Assim que ela entrar, a gente começa. A entrevista basicamente se divide em 2 partes, né? A gente fala um pouquinho sobre a vida da pessoa, a vida pregressa, a vida partidária, sobre a situação do partido, a situação política, etc. Depois a gente fala sobre as propostas do candidato, da candidata para a cidade, né? Educação, saúde, fala também aqui de pandemia, lógico, a gente tem que falar, transporte público, e no finalzinho a gente faz aquele bate-bola, incluindo o famoso quiz, para saber se a pessoa conhece a cidade. Afinal de contas, quem quer governar uma cidade tem que conhecê-la, tem que saber onde ficam as coisas, tem que saber a sua história, e a gente faz essas perguntinhas que não são para derrubar ninguém, não é pegadinha, nada do gênero, pelo contrário, é para o eleitor poder saber se o candidato conhece ou não a cidade que pretende governar. Acho que até agora a candidata não se manifestou aqui ainda. Alguém já viu por acaso? Camila Lanes, você está por aí? Dizem que agora essas aulas online são mais ou menos como sessões espírita, né? Você fica dizendo, fulano, você está aí, fulano, se estiver aqui, você fale, por favor. Então eu estou mais ou menos nessa situação aqui, esperando a candidata aparecer. Candidata Camila Lanes, que tinha confirmado para mim agora que já estava entrando para que nós começássemos a conversa. A não ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui. Bom, continuamos esperando. Estou vendo o pessoal entrando aqui. Já vi, inclusive, conhecidos, jornalistas aqui entrando. Assinantes do Plural, sejam todos bem-vindos. Agora falta só realmente a candidata para que a gente
comece a conversa. Rodrigo Silva acabou de entrar. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo é nosso repórter de política aqui no Plural também. É ele que faz esse trabalho gigantesco de gravação das entrevistas depois. Pobre Rodrigo, está trabalhando bastante. E agora então esperamos apenas a presença da candidata na nossa live aqui para poder começar a conversa. Candidata Camila Alanis, que até onde eu saiba disputa pela primeira vez uma eleição, eleição desse tipo, né? Deve ter disputado já eleições na vida estudantil, mas eleição para valer mesmo, para vereadora, para prefeita, é a primeira vez, até porque pela idade dela nem teria tido muito tempo para disputar outras eleições. Ela tem só 24 anos, no máximo podia ter entrado na vida pública na eleição passada. Vou continuar esperando mais um pouquinho aqui. Que bom que vocês estão entrando, sejam bem-vindos. Acho que na hora da gente pôr essa entrevista no ar, depois vamos cortar esse pedaço em que eu fico falando sozinho aqui. Ó, aqui o Gabriel Carricone já está aqui dizendo que ela foi candidata a deputada federal em 2018, viu? Só a minha ignorância. Com 16 candidatos, eu admito que fica difícil acompanhar a vida de todo mundo, sabe? Ainda bem que tem o Gabriel aqui, que está bem mais informado do que eu e que já sabe das coisas. Aproveitar e perguntar aqui, o PCdoB acho que faz muito tempo que não elege, né, ninguém aqui, nem para vereador, muito menos para deputado federal. Tanto num cargo quanto no outro, a última vez acho que foi o Ricardo Gomide, né? Deputado federal nos anos 90. E para vereador ele ficou de suplente uma vez, em 2008, talvez, 2004. E acabou entrando, ele era da chapa junto com o PT e o PCdoB. Hoje o Ricardo Gomide nem é mais do PCdoB, né? Está no PSB. O PCdoB há muito tempo não elege ninguém aqui em Curitiba. Na verdade, nesse ano, em capitais, em cidades grandes, acho que a cidade mais confortável que o partido tem é a disputa em Porto Alegre, né? Com a Manuela Dávila, que é hoje a grande estrela do partido e que, até onde a gente sabe, é a favorita nesse momento para se eleger para a Prefeitura de Porto Alegre. Gabriel, você que tem contato direto com a candidata aí, será que ela está disponível? Não vai aparecer? Desistiu? Estamos aqui já há alguns minutos. A candidata disse que já ia aparecer e até agora nada. Será que estamos fazendo alguma coisa errada? Será que ela vai aparecer? Fiquem atentos. Esse é um programa que não só fala de política, mas também faz suspense. As pessoas ficam sem saber se a entrevista vai acontecer de verdade. Deixa eu fazer propaganda então, né? A gente também tem na semana que vem, aproveitando esse espacinho aqui, semana que vem nós temos mais 2 entrevistas com o João Arruda e com a Cristiane Yared. Não me perguntem as datas porque eu não sei de cor, mas os 2 estão agendados para a semana que vem. A Letícia Lanz está marcada para a semana que vem, mas a gente está vendo se não vai mudar a data, porque houve um desacerto com a assessoria dela e acabou que a gente marcou no dia errado, enfim, foi uma confusão, mas ela vem também. E o último candidato que deve participar no dia 30 é o prefeito Rafael Greca, que pediu para marcar no último dia possível que a gente ofereceu. A última opção que a gente ofereceu foi o dia 30 e ele até agora não desmarcou, né? A gente sabe que o prefeito tem evitado participação em debates, etc., mas imagino que vai participar aqui com a gente. Estamos esperando no dia 30 a participação dele aqui. A Camila Alanis então acaba de entrar aqui. Camila, agora resta você fazer o pedido para que a gente inclua você na transmissão aqui. Vai aparecer aí, você pode pôr solicitar para participar da transmissão. Acho que tinha havido, pelo que estão me informando aqui, a candidata não tinha percebido que é necessário. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo, então. Vamos ver. Agora, a não ser que algum truque da tecnologia nos engane, finalmente vamos Vou começar. Olá, candidata, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, acho que teve algum erro aí na nossa conversa, não tinha ficado claro como que devia ser a entrada aí, não sei, enfim, estamos aqui. Sim, eu tive alguns problemas técnicos com o meu áudio. Peço perdão a todos que estão me aguardando, peço desculpa em especial a você também. Sei que temos agenda, você também deve ter a sua, mas que bom que deu tudo certo.
Não, tudo bem, faz parte. O pessoal aqui sabe que a nossa conversa é bem informal, nós aqui não temos, né, a ideia não é ter padrão Globo de qualidade, a iluminação é isso. O que importa é o conteúdo da conversa, a gente conversar sobre a cidade, sobre política e dar ao eleitor a possibilidade de conhecer melhor a senhora, poder conhecer as suas propostas, poder discutir a cidade, que afinal de contas é isso que está em jogo, né, nessa Com eleição certeza. no dia 15 de novembro e talvez no dia 29, dependendo de como as coisas forem. Candidata, primeiro eu estava fazendo uma apresentação aqui, a senhora fez carreira aí no movimento estudantil, né? Ficou conhecida como participante do movimento estudantil. O Gabriel já puxou a minha orelha aqui, o Gabriel Correconde, porque eu falei que era a sua primeira eleição, ele já me disse que não, que a senhora foi candidata a deputada federal em 2018, já pelo PCdoB, certo? Sim. E fez quantos votos, né? Eu fiz 1.500 votos aproximadamente em mais de 200 municípios do nosso estado. Fui candidata a deputada federal no último pleito. Foi minha primeira experiência nesse mundo, né, que é a disputa eleitoral, concretamente política partidária, mas foi uma experiência, inclusive, que me ajudou a impulsionar esse desejo de continuar, inclusive, me colocando à disposição dos nossos cidadãos e cidadãs. Vamos começar por aí, então, Camila. A gente estava justamente falando da dificuldade, né, de enfrentar o prefeito, falando disso com outros colegas seus de eleição aqui, com os outros candidatos que participaram da live, né? E Uhum. você sabe que vai ser uma disputa muito difícil, ah, como vocês queiram dizer, mas para tirar a eleição do Greca nesse momento parece que é muito complicado, ainda mais no seu caso, estando em um partido pequeno, que tem pouca tradição em eleições aqui em Curitiba, não tem conseguido eleger vereadores, deputados, né? O que dá para imaginar? O que passa pela cabeça da pessoa dizer, não, eu vou ser candidata a prefeita pelo PCdoB e acho que dá para fazer alguma coisa? Convicção acima de tudo, né? Nós não podemos achar que as eleições estão ganhas, que os projetos já estão dispostos, que as pessoas já sabem automaticamente o que elas desejam, o que elas almejam para a cidade. É necessário que a gente tenha cada vez mais pluralidade nesses espaços, né? E aí a minha candidatura vem justamente para mostrar a todos e todas que é possível sim nós debatermos política, né? Política precisa ser o debate político, a participação política, ela deve ser algo comum na vida de todos e todas. Até porque política, propriamente dita, o ato de você dialogar com uma pessoa e convencer ela do seu ideal, da sua ideia, da sua proposta, vou dar um exemplo muito comum, né? O ato, por exemplo, de quando você é jovem, convencer os seus pais a te permitir sair de casa em épocas antes da pandemia, claro, né? Ou o ato de você convencer um amigo seu a ir em algum evento contigo, ou, enfim, isso é política, isso é as disputas de ideias que acontecem naturalmente em nossas vidas. Então, minha candidatura ela vem, em primeiro, para apresentar o meu partido. Meu partido é um partido histórico, eu tenho a honra de construir ele desde os meus 16 anos. Faço isso, inclusive, com muita honra. Hoje sou a vice-presidenta do Partido Comunista do Brasil aqui de Curitiba. E essa candidatura vem também para mostrar às pessoas. Eu tenho 24 anos, eu sou a candidata mais jovem da história de Curitiba a disputar a prefeitura. E, mesmo assim, penso e todos os dias coloco a necessidade de que as pessoas elas se reconheçam também como agentes políticos, né? Nós precisamos quebrar com essa roda que já tem algum tempo, em especial na nossa cidade, que somente uma pessoa que tem histórico familiar, ou que tem financiamento, ou que tem condições, em especial partidárias de se eleger, que possam concorrer. Pelo contrário, né? A política, para ela ser comum e de comum acesso, ela precisa, em especial, ter pessoas comuns no seu cotidiano. Então, me coloquei a essa disposição por ter já um histórico, né, estando à frente do movimento estudantil, estando em especial à frente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, eu pude conhecer muito em especial o que acontece aí na política nacional propriamente dita, e agora a gente vê a necessidade de trazer todo esse acúmulo, essa bagagem para os nossos municípios. Você sempre tem falado essa questão de ser a mais jovem, não só nessa eleição, mas, como você diz, em todas as eleições para prefeito de Curitiba, e você usa isso como um argumento, né? Mas a minha pergunta é: ser jovem é um argumento político? É um motivo para votar em alguém? Por que eu deveria votar em alguém por essa pessoa ser jovem? Ou seja,
o que a juventude traz de positivo? Normalmente a gente pensa o contrário, né? Uma pessoa Sim. experiente tem mais condições de gerir, ou enfim, de fazer certas coisas do que alguém que ainda é inexperiente, né? Por que a juventude é um argumento no seu caso? Primeiro, acho que nós precisamos quebrar com isso, né? Espero em um dia não precisar falar que eu sou a candidata mais jovem ou que eu estou disputando porque eu tenho 24 anos. Nosso trabalho aqui, não só meu, não só do meu partido, mas assim de todos que nos acompanham e me acompanham, é de naturalizar a participação da juventude nesses espaços. É necessário que a gente dê valor a essa juventude, que é, em especial, uma das grandes impulsionadoras de tantas manifestações, de tantos direitos garantidos, né? Este ano, por um exemplo, em meio à pandemia, em meio a toda essa crise sanitária que nós passamos no nosso país, a juventude garantiu dentro de casa o adiamento do Enem, por entender a desigualdade que estava sendo colocada com a aplicação do Enem este ano e o perigo também, né, de expor aí milhares de estudantes, de jovens e adultos ao risco de se contaminar, né, de conseguir, em especial, estar aí se colocando a sua vida em risco. Então, de fato, muitas pessoas associam que a experiência ela prevalece, que ela precisa ser o norte, né? O que vai trazer as pessoas a participar. Mas eu coloco aqui também, muitas das pessoas que estão hoje disputando a prefeitura ao meu lado já tiveram sua oportunidade de estar à frente da administração pública ou de algum cargo, de algum, né, de algum, propriamente dito, de algum espaço na administração pública e não o fizeram, ou se o fizeram, não fizeram com tanta irreverência quantos dizem, em especial em épocas de eleição. Então, eu falar sobre isso, na verdade, é só para despertar as pessoas que sim, uma pessoa de 24 anos pode estar enfrentando uma corrida eleitoral do tamanho que é a corrida aqui da eleição à Prefeitura de Curitiba, assim como a gente tem visto muitos jovens da minha idade, muitos mais novos do que eu, outros um pouco mais velhos, que também estão se colocando para ocupar uma vaga na Câmara Municipal. A participação do jovem não pode ser diminuída. Nós sabemos, tem uma música muito famosa que fala que o jovem no Brasil não é levado a sério. Chegou a hora de nós levarmos, né? Porque se nós somos o futuro, nada mais justo que o futuro também tenha espaço no presente para conseguir dialogar, para conseguir construir pontes, para conseguir trazer alternativas às nossas cidades. Afinal, é a juventude um dos setores, né, junto às mulheres, junto aos pretos e pretas, junto a tantas pessoas que hoje sofrem com a ausência de políticas públicas, que necessita também dialogar com essas esferas para explicar, para ser mais dinâmico, inclusive, sobre a criação e a execução das políticas públicas que nós tanto precisamos e que tanto lutamos há tanto tempo para garantir. Camila, vou fazer uma pergunta especificamente ligada ao teu partido, né? Não necessariamente a você, mas acho que é interessante saber qual é a sua postura em relação a isso. O PCdoB, que normalmente é um partido que não está nas manchetes, né? Pelo menos não tem estado, a não ser no caso da Manuela Dávila, que está indo super bem lá em Porto Alegre, né? Ganhou uma notoriedade nos últimos tempos aí, em razão de um militante, um historiador, que é o Jones Manuel, né? E que fez uma espécie de carreira meteórica, né? Quando Caetano Veloso citou o nome dele e em razão aí de uma discussão sobre liberalismo e uma possível revisão do stalinismo. Veio à tona, né, que a ideia dele seria dizer que seria preciso fazer uma revisão histórica de alguns regimes totalitários que, em geral, são vistos aí como, enfim, momentos a ser esquecidos, né? Qual é a tua posição sobre isso? O Partido Comunista tem uma história, como você falou, aí de 100 anos, acompanhou durante todo esse tempo, né, a União Soviética, o maoísmo e tudo mais. Qual é a tua postura em relação a esses momentos mais, enfim, não vou nem dizer polêmicos, mais Tá. tristes da história do comunismo? Veja bem, eu acho que nós precisamos avaliar os momentos que foram executados tais práticas, né? Em um momento, no passado, não tão distante no mundo, nós vivíamos em guerra. E a única palavra, a única forma de diálogo entre os países, em especial, entre as nações, eram as guerras, né? Uso armado, enfim, a gente já teve aí, quem aqui prestou atenção na aula de história sabe o quão conflituoso foi o passado no mundo.
Mas hoje, em especial, o meu partido, ele é um partido que, além de histórico, ele tem em suas fileiras grandes intelectuais e quadros que influenciam e contribuem para o país. Então, ontem, inclusive, eu estive participando também de uma entrevista, me foi citada uma pergunta muito parecida com essa, e eu vou aqui abrir mais uma vez essa reflexão, né? De fato, nós temos aí no nosso histórico grandes figuras que, inclusive, contribuíram com a história do mundo, né? Se nós não tivéssemos tido aí tantos conflitos, possivelmente hoje nós estaríamos vivendo outro tipo de mundo. Mas aquilo ficou atrás. Acho que os erros e os acertos que foram tidos durante o processo histórico do mundo servem justamente para nós entendermos o que não deve e o que deve ser executado no momento atual, que é o momento que nós vivemos hoje. Então, trazendo para hoje eu tenho orgulho em dizer, por exemplo, que um dos governadores a qual eu tenho como exemplo é do meu partido, Flávio Dino, onde ele, inclusive, conduz no estado do Maranhão, um estado que antes era um estado que era dominado por oligarquias, que era um dos estados mais pobres desse país, retirando esse lamentável legado e trazendo, inclusive, hoje um estado que é exemplo em educação, né? Não só no piso salarial, mas também na forma como se trata a educação. Então, de fato, nós temos aí no nosso histórico, mas lembrando sempre, eu faço parte do Partido Comunista do Brasil, e aqui nós pensamos projetos para a nossa nação. A gente bebe muito das fontes que foram tidas em outros países, em outras nações, mas o que nós queremos aplicar aqui, e não é nem aplicar, porque muitas pessoas acham que automaticamente, por exemplo, eu eleita vou fazer da Curitiba a República Comunista. Não é isso. Acho que a gente precisa separar. Eu, de fato, tenho uma ideologia, eu confio e acredito nela, estudo ela, mas, acima de tudo, o meu projeto como candidata a prefeita não é trazer à tona e colocar livros do Stalin, do Lenin e do Marx nas escolas de educação básica. Não é isso. A minha ideologia, ela, de fato, tem a identidade, tem todo um histórico, eu respeito, eu acredito muito. Tenho divergências, tenho convergências, que acho que abre aqui espaços, né? No meu partido temos espaço justamente para isso, mas, acima de tudo, o nosso projeto é debater as cidades, é debater projetos, porque nós sabemos que hoje, por mais que eu queira aqui ficar falando sobre toda a vida do histórico que o meu partido tenha, é necessário também que nós façamos um debate sobre o atual, porque, de fato, ocorreram muitas coisas no passado, muitas coisas que foram graves, muitas coisas que conseguiram trazer aí críticas e ressalvas positivas ou negativas, mas é necessário também que a gente coloque os nossos olhos no atual, porque o que aconteceu no passado foi um grande ensinamento a toda a humanidade sobre como nós podemos resolver ou não os nossos conflitos. E cabe a nós agora, no atual, entender como que nós podemos também garantir que o atual vá conseguir trazer futuro, que a gente tem visto cada dia mais que o futuro, seja do meio ambiente, seja da educação, seja do emprego, da renda, do poder econômico, né, do avanço tecnológico, ele está sendo comprometido por uma questão de projeto. Então, nós precisamos garantir com que esses debates de fato aconteçam. Não, obviamente, né, gente? Você não imagina que vocês vão implantar gulags nem nada, não é essa a ideia. Mas só para saber, afinal de contas, já que esse debate tomou uma certa proporção e a senhora é a candidata de um partido que estava envolvido nessa discussão, acho que é importante saber a sua postura em relação a isso, até para saber, afinal de contas, qual é a sua postura em relação à democracia, etc. Mas, enfim, como a senhora disse, o que está em discussão agora é muito mais a cidade de Curitiba, deste momento. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cidade e sobre projetos. O seu histórico tem muito mais a ver com educação do que qualquer outro tema, imagino, né? A gente, vendo a situação atual, pós-pandemia, se é que a gente vai chegar tão logo no pós-pandemia, a gente já sabe que pelo menos 6 mil pessoas, a gente já noticiou aqui no plural, pelo menos 6 mil crianças passaram em Curitiba do ensino particular para o ensino público, porque os pais não tinham mais como pagar a escola, né? Imagino eu, e não é tão difícil fazer essa especulação, que agora na virada do ano mais gente vai aproveitar aí na hora de fazer a rematrícula para fazer o mesmo movimento, né? Como é que a escola pública, especialmente no Fundamental 1, né, que é a responsabilidade da prefeitura, pode aguentar essa sobrecarga de alunos? O que fazer para receber todas essas pessoas na hora que a gente sair do online e voltar para a sala de aula? Primeiro, entender que nosso maior desafio ano que vem é equilibrar o nível de aprendizado desses estudantes, seja no ensino básico, seja nas escolas municipais.
porque nós paramos por um ano e é injusto ou até inocência da nossa parte achar que todos os estudantes tiveram acesso igual à rede de ensino remota, como está acontecendo no nosso município. E nós temos aí já um outro caso, né? Você citou essas 6 mil crianças, essas 6 mil vagas que vão ficar aí mais sobrepondo a demanda atual, que já existem de 9.100 crianças em Curitiba, que já não têm mais acesso às vagas exatamente por falta. Nossa proposta, primeiro, é fazer um planejamento. E eu digo assim de coração aberto. Muitos candidatos têm falado sobre abrir o noturno, sobre ampliar as salas de aula, dividir mais os nossos estudantes, em conseguir contratar mais profissionais, mas nós precisamos entender também o quadro dos nossos profissionais de educação, dos nossos servidores de educação, porque eles também são e fazem parte, muitos deles, de grupos de risco. Nós não podemos arriscar a vida. A nossa principal demanda, a nossa prioridade aqui é preservação da vida. Nós não podemos colocar mais ninguém em nossa cidade em risco, em especial porque essa pandemia ela tem ceifado, e a gente tem visto aí todos os dias os números. Agora, felizmente, o nosso país tem começado a entrar num processo de queda, de um possível controle, mas a gente entende também que há poucos dias atrás estávamos em um feriado onde as pessoas elas foram para as praias, foram para algumas aglomerações que aconteceram no país. Concretamente, o que nós pensamos? Primeiro, fazer um planejamento do retorno. Não adianta prometer que vai voltar em março, abril, julho, agosto ou fevereiro, janeiro. Não adianta garantir isso se nós não temos condições reais de voltar às aulas. O retorno das aulas significa automaticamente o retorno da cidade. Nós precisamos entender, por um exemplo, que o nosso município hoje, ele tem como base um processo em especial onde há concessões com o setor privado, né? Então, o município compra vagas com o setor privado para conseguir dar condições de garantir essa meta, garantir a diminuição dessa ausência de vagas. Então, é necessário que a gente coloque como prioridade a construção de novas instituições de ensino e a reforma daquelas que necessitam, que a gente também tem um quadro gigante aqui de CMEs e creches que precisam de amparo da prefeitura. É necessário que a prefeitura dê prioridade a esse setor, porque esse setor garante a vaga na creche para o filho, garante a tranquilidade do trabalhador, da mãe, do pai, dos familiares, da comunidade. Nós precisamos levar com seriedade isso. E aí, entender que a próxima gestão, em 2021, vai chegar aí com essa demanda mais do que sobrecarregada, porque já são 9 mil crianças sem vagas nas creches em Curitiba. Mais 6 mil, e possivelmente esse número deve aumentar, é necessário que a prefeitura tenha, de fato, total prioridade com a educação básica. E quando eu digo prioridade, é de planejamento, é de consulta, é de entender o quadro dos nossos profissionais, é de estender em especial a contratação desses para que a gente não sobrecarregue esses profissionais. Porque quando a gente fala de escola, não é só o professor e o estudante. Tem a merendeira, tem a pedagoga, tem quem limpe, tem quem guarde, quem garanta segurança. Então, são muitos profissionais que estão envolvidos nessas áreas e que não podem ser afetados com a retomada das aulas ou não. Por isso, a nossa proposta, e aí eu peço aqui a todos que no final dessa entrevista que vocês acessem as minhas redes, lá nós soltamos hoje uma primeira parte do nosso plano, da nossa elaboração de um plano de retomada, que não é necessariamente um plano para a retomada, mas assim é um plano para que a gente possa entender os impactos da pandemia. E aí, garantir também que o nosso município entenda que nós precisamos dar exemplo ao país de acesso à tecnologia, de acesso às informações, porque se de fato as aulas remotas, como deve acontecer, se estenderem até o ano que vem, nós precisamos garantir que esses estudantes tenham continuidade no processo de aprendizado. E aí volta como citei no começo. Muitos estudantes não têm as condições financeiras e tecnológicas, ou até mesmo condições pessoais, como a estrutura da casa, enfim, para ter o acesso ao ensino remoto. A prefeitura precisa ser a vanguarda, precisa ser o exemplo em garantir que todos os estudantes da rede básica tenham acesso a esse aprendizado. E, em especial, a gente precisa também entender a figura dos pais nesse processo educacional, porque, querendo ou não, essas crianças estão dentro de casa e é uma tarefa sufocante. Acho que os pais, este ano, tiveram um pouco da experiência do que passa um pouco o professor dentro das salas de aula. Então, a gente precisa melhorar esse contato com a comunidade, precisa entender melhor o que a comunidade precisa e, acima de tudo, preservar vidas. Falando sobre volta ainda, né, sobre a possível volta no início do ano que vem, está ficando mais forte, a gente percebe, ou pelo menos é uma impressão minha,
um movimento dos pais pedindo para as aulas retornarem, justamente muita gente que não tem onde deixar as crianças, né? Não tem com quem deixar para poder trabalhar. E imagino que no começo do ano que vem, se disser que não vai voltar, muito mais gente ainda vai ficar desesperada porque já não consegue mais resolver essa situação. Como ajudar as famílias a enfrentar esse momento em que elas precisam trabalhar, não tem com quem deixar as crianças? A prefeitura pode, em algum sentido, ajudar essas famílias? Pode, com planejamento, como eu disse. Primeiro, nós temos uma grande rede de estudantes, e aí esses estudantes estão em casa. A gente, exatamente como eu citei antes, a proposta da nossa principal pilar de projeto é a proteção das vidas, né? Preservar as nossas vidas. Primeiro, se existem esses pais, logicamente é porque existe uma demanda latente na vida dos pais, e nós não podemos simplesmente descartar essa demanda que ocorre. Para isso, a gente precisa entender como nós podemos dispor, inclusive, dos serviços públicos da prefeitura para conseguir garantir com que esses pais eles não sejam prejudicados também em suas vidas, né? Então, nós precisamos entender, primeiro, o tamanho da demanda, entender quantos pais necessitam de fato que seus filhos não fiquem mais dentro de casa. Porque também não é uma opção nossa deixar os pais soltos à deriva, falando basicamente, ó, não tem como voltar, então fica com seu filho aqui dentro de casa e vai dar tudo bem. Nosso plano de retomada também tem como um quadro fazer justamente esse levantamento, para entender quais são os dispositivos que nós podemos criar dentro das nossas instituições, mas entendendo também que são demandas de tantos lados, né? Primeiro são as questões de saúde dos profissionais de educação, porque nós não podemos simplesmente colocar em risco a vida também destes pais, do que também o que garante que, liberando as creches e o retorno das aulas, esses pais não vão, porventura, voltar para suas casas e ter suas crianças doentes, ou até mesmo eles doentes. A gente precisa fazer um grande processo de rastreamento do contágio ao vírus. A gente precisa entender aonde estão alocadas as principais áreas de contaminação na nossa cidade, para entender se nós podemos voltar parcialmente, se nós podemos não voltar, se nós podemos voltar em coletivo, porque o que me preocupa é exatamente a gente tentar responder uma demanda e acabar criando uma maior. Não está no nosso plano e está longe, inclusive, dos nossos ideais, garantir o retorno das aulas por uma demanda tão grande e acabar depois prejudicando esses mesmos pais. A gente vê que, se de fato existe essa demanda, é necessária a criação de planos de emergência, planos de conscientização e, em especial, planos que deem condições desses pais terem a liberação e a liberdade e a tranquilidade, acima de tudo, de enviar os seus filhos para creches e de ter a segurança que no retorno à casa tudo estará seguro, tudo estará no mais criterioso tipo seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Nós entendemos, a onda está baixando, os números de contágios têm diminuído, mas se nós não nos precavermos, se nós não estudarmos, se nós não nos planejarmos, é possível que nós tenhamos aí segundas ondas. Não é à toa que o Conselho Nacional de Educação já aprovou para o ano de 2021 como um todo a aprovação de um ensino híbrido, né? Um ensino remoto e presencial, atendendo inclusive as peculiaridades de cada município. Isso se dá como um sinal, inclusive, que de fato o campo educacional tem estudado e tem falado muito sobre a possibilidade, inclusive, de uma segunda onda com a volta às aulas. Então é necessário conversa, é necessário consulta, é necessário que a gente dialogue com esses pais para entender, porque, obviamente, se um pai deseja e precisa que seu filho volte às aulas em meio a uma pandemia, é porque ele tem uma demanda e cabe à prefeitura entender qual é o melhor dispositivo para conseguir garantir com que esse pai tenha sua vida profissional tranquila, mas também que tenha dentro da sua casa a segurança de voltar depois do dia de trabalho e não receber ali, em especial, um ambiente onde ele possa se contaminar e, porventura, ter que parar por 15, 20, 30 dias, como são muitos casos, porque não tomou, nós não tomamos como administração pública, claro, todo o cuidado necessário. Além da educação, a saúde também pode ter uma sobrecarga. A gente vê muita gente perdendo planos de saúde, né? Não conseguindo mais pagar. Aqui também a gente fez outra matéria mostrando que 9 mil curitibanos deixaram de ter plano de saúde e essa pessoa provavelmente vai passar para o SUS, né? Como é que a gente resolve essa sobrecarga de demanda, ainda mais num cenário em que a gente está tendo que ajudar justamente as pessoas que já sofrem com a pandemia, né? Primeiro,
priorizando e valorizando o SUS. Hoje eu tive a honra de conhecer o Erastinho, recém-inaugurado no nosso município. E ali eu pude ter um grande exemplo de quando existe gestão, existe transparência e, em especial, existe demanda e decisão, o sistema público de saúde ele pode ser e é, inclusive, um dos principais executores de uma saúde pública de qualidade, né? Mas para isso nós precisamos entender que existe hoje um projeto no nosso município que dificulta, em especial, estas etapas, como, por exemplo, a privatização e a terceirização dos serviços da saúde. Compete à prefeitura ter controle, transparência, ter gestão sobre estas áreas. E a nossa proposta é garantir e transformar que as unidades básicas de saúde sejam também centros de testagem rápida para os nossos cidadãos e cidadãs, para os nossos curitibanos e curitibanas. Nós precisamos garantir que, além do curitibano e curitibana ter um serviço público de saúde, que os profissionais, a equipe de saúde esteja saudável, que não nos adianta também adoecer aquelas que são na linha de frente do confronto com essa grande guerra. E, acima de tudo, entender a demanda que o nosso município tem. Hoje nós precisamos garantir que o uso da tecnologia ela sirva também para aprimorar cada vez mais o serviço público municipal. Então, a nossa proposta, além de criar um aplicativo de saúde já, que nada mais é de um aplicativo que vai garantir a você, assim como muitos outros fazem, assim, o uso da tecnologia, o agendamento, o acompanhamento das suas agendas de saúde. Para além disso, interromper esse processo de terceirização ou entender como esse processo está acontecendo, né? Consiste, a gente quer executar um plano de retomada da administração e da manutenção das unidades de pronto atendimento. Nós precisamos garantir a contratação e a efetivação de mais enfermeiros e enfermeiras. Nós precisamos retomar com que equipes pedagógicas estejam dentro e acompanhando em especial as crianças que vão aí ter atendimento no serviço público e acima de tudo, garantir estrutura. Quem aqui já foi atendido em alguma unidade pública de saúde aqui na nossa cidade consegue ver a necessidade latente que esses profissionais têm de serem valorizados. E quando eu digo serem valorizados, eu digo de ter equipamento, de ter estrutura, de ter alicerces reais que garantam que eles exercitem com a sua plena conformidade o exercício que eles foram treinados, estudados e se comprometeram, que é garantir a saúde para a população. Nós precisamos entender que o ano de 2021 ainda é um ano pandêmico, ainda será uma continuação do que nós estamos vivendo hoje. Não é automático. O 1º de janeiro, automaticamente as coisas não vão mudar. A pandemia não vai embora. A Covid não tem prazo, infelizmente. Infelizmente. Então, nós precisamos entender que o serviço público de saúde, a educação, renda e emprego são pilares para que o ano que vem a gente consiga retornar à cidade. Eu digo tranquilamente, a nossa cidade parou por um ano para sobreviver. Ainda não fez um ano, mas vai fazer no futuro. E nós precisamos estar preparados para atender isso. Porque boa parte dos serviços de saúde foram interrompidos, em especial no 1º semestre, por conta da alta demanda da pandemia. Muitas pessoas tiveram cirurgias remarcadas, procedimentos, exames, com datas ainda mais avançadas. Nós precisamos tirar esse gargalo da saúde, porque nós estamos enfrentando a pandemia, mas a população ainda continua com suas demandas de saúde, ainda necessita de serviços básicos, né, de unidades básicas que vão atender a comunidade. Por isso, a nossa proposta é, além de conseguir garantir, contornar esse nível de terceirização, não estou dizendo que a parceria pública e privada não possa existir. O que eu estou dizendo é que a prefeitura precisa estar à frente dos serviços, precisa estar no controle de como é investir e gastar os dinheiros, no controle da transparência, no controle da administração e da gestão dessas unidades. Porque senão uma ponta não liga a outra e acaba que a demanda cada vez aumenta, a população toda vez que sai de uma UPA sai mais estressada, o profissional de saúde, a equipe de saúde fica estressada e o nosso papel aqui como agente público, como uma pessoa que está à frente do poder público, é em especial interromper esse ciclo e fazer com que todos saibam a importância do SUS, a importância desse sistema que salva milhares de vidas Brasil afora e aqui em Curitiba também. Como que a senhora analisa a gestão do prefeito Greca em relação à pandemia e o que a senhora faria diferente caso venha a ser prefeito a partir de janeiro? Faltou pulso firme, faltou conscientização. A cidade parou muito cedo por medo, e isso eu até não critico, acho que
faltou, na verdade, um planejamento em especial com o setor comercial, com o setor econômico, com os trabalhadores e trabalhadoras. Porque, de fato, é muito ruim para a população ouvir na TV que os números cada vez mais crescem e ver que o prefeito libera academia, shopping, parque, praça, porque libera automaticamente as aglomerações, né? Recentemente, agora nós estamos livres para assistir filmes em salas de cinema. Eu avalio que isso não é o certo. Avalio que, inclusive, o Rafael Greca foi desrespeitoso muitas vezes com sua secretária municipal de saúde, que falava uma coisa e ele fazia outra. É necessário dar ouvidos aos profissionais de saúde, é necessário ouvir as equipes de saúde, porque enquanto nós não conscientizamos a nossa cidade que é necessário ficar em isolamento social, em distanciamento, e aí entendendo, não vou ser aqui hipócrita ao ponto de achar que todo mundo tem a condição de ficar dentro de casa e se isolar de todos, porque nós sabemos que cada um aqui tem suas demandas, o trabalho, patrões, enfim. Mas é entender que a conscientização ela serve em especial para as pessoas elas não irem para aglomerações achando que está menor ou que a onda é menor. Eu ouvi de muitos amigos meus, de conhecidos meus, que a pandemia não afeta jovem, o jovem ele não é afetado, ele é jovem, então ele se recupera mais rápido. Não. Nós somos, eu carinhosamente chamo, nós somos as incubadoras da Covid, porque nós podemos não ser os mais afetados nos índices de mortes, mas nós somos os mais afetados em propagação do vírus. Então, assim, acho que faltou muito pulso firme, acho que faltou conscientização, porque aí um dia era colocado que nós precisamos estar em bandeira laranja, fecha tudo, mas no outro dia já muda a bandeira, abre tudo. Faltou um equilíbrio da forma como a prefeitura, inclusive, levou com a seriedade sobre essa pandemia. E, outro lado, né, faltou também investimentos sobre como este município poderia ajudar os trabalhadores e trabalhadoras a seguir nessa crise. O Tribunal de Contas liberou que os municípios poderiam, por exemplo, dispor de auxílios emergenciais que fossem suplementares, né, que conseguissem complementar o auxílio que o governo federal aprovou. E não foi feito isso no nosso município. E não foi feito por falta de, em especial, decisão. Por que 200 milhões para a empresa de ônibus e não 200 milhões para os trabalhadores, para essa parcela que move a nossa cidade, que garante que a cidade cada vez mais cresça? Nossa capital é uma capital que tem um alto índice, tem condições, inclusive, de crescer cada vez mais. Não é à toa que Curitiba é a maior capital do sul do país, mas faltou a maior capital do sul do país ser exemplo, em especial, em como conduzir processos que garantissem e que garantam agora, né, em especial, com que as pessoas não chegassem à falência, com que as pessoas não chegassem à fome, à extrema pobreza, que é isso que nós observamos na nossa cidade hoje. Se você anda pelo centro da cidade, em especial, você vê a quantidade de comércios que tiveram a ser fechados, a quantidade de pessoas a cada vez mais aumentando em situações de rua, a quantidade de pessoas pedindo dinheiro na rua porque estão desempregadas, e isso seria totalmente resolvível se a prefeitura decidisse, ao invés de dar 200 milhões para uma empresa que já é bilionária, que já ganha muitos dinheiros com as passagens, a alta passagem que nós temos de transporte público aqui na nossa cidade, e destinasse esses 200 milhões, por exemplo, para essa faixa etária que hoje é a mais afetada com a pandemia, que são as pessoas em vulnerabilidade social, que são as pessoas que estão em status de pobreza na nossa capital. Curitiba é uma cidade muito rica, mas também nós não temos só a elite na nossa cidade. Nós temos que entender que a prefeitura precisa governar para todos e todas, não somente para quem te elegeu. Essa é a minha opinião sobre o governo Greca. Faltou mais pulso firme e, em especial, faltou projeto para entender que o Greca não foi e não será prefeito somente do Batel, do Água Verde, das locações mais próximas à prefeitura. O Greca tem que ser o prefeito também do Caximba, que ele nunca foi visitar e que fez somente uma praça. O Greca precisa ser o prefeito do Tatuquara, do SIC, do Pilarzinho, que é o bairro onde eu moro. É necessário que a gente tenha, de fato, uma pessoa à frente da administração pública que atenda as demandas, não só de um lado, mas de todos. A senhora mencionou aí no meio desse processo o transporte público, né? Na próxima gestão a gente vai ter já a preparação da nova licitação. Foi feita uma lá na gestão do Beto Richa, cheia de problemas, né? E a gente vai ter uma segunda licitação agora em 2025. Quais são as suas ideias, suas propostas para isso? Veja bem, todo mundo que foi para a licitação com o Beto Richa ou está preso ou está sendo investigado. Nós sabemos, e o Tribunal de Contas já colocou inúmeras vezes a ilegalidade que tem nesse edital. É um edital viciado, é um edital onde somente empresas com mais de 20 anos de experiência na cidade podem ser aprovadas, que a quebra do contrato é uma quebra bilionária, 8 bilhões a prefeitura tem que pagar para a URBS, caso um dia a URBS não seja mais a recontratada no edital. Então é necessário que a gente entenda que o transporte público de Curitiba hoje, a nossa passagem é a mais cara do país. Nem as pessoas em São Paulo, capital, pagam tão caro para pegar o metrô. E nós não temos o metrô aqui.
inclusive. Foi prometido, nunca saiu do papel. Então, nós queremos implementar um novo modelo de transporte público, um novo modelo que continue e dê continuidade, porque não podemos negar, nossa cidade é modelo em transporte público no Brasil, se não no mundo, mas a gente precisa adaptar esse modelo, porque hoje ele já não está sendo mais tão modelo assim, em especial pela alta tarifa, pela burocratização que existe dentro desse edital. É necessário rever, de fato, se isso é concretamente um serviço positivo para o nosso município, porque é tanto a qualidade do transporte público, tanto o valor da passagem, quanto também as condições e os direitos dos trabalhadores do transporte público. Eu peço a você que está nos assistindo, observe quando você entrar no tubo. Você acha realmente que uma pessoa ficar dentro daquele tubo, no calor que está fazendo agora, sem direito a banho, aliás, sem direito a banheiro, sem direito a água, é um serviço humanizado? Você acha realmente que colocar, expor inclusive esses trabalhadores a tubos que são muito fechados, quando faz muito calor, aquilo vira um grande maçarico, quando faz muito frio, vira uma grande tubulação de vento. Nós precisamos humanizar melhor. E para isso a gente precisa, inclusive, entender a implementação de novos modelos de estações, reimplementar a tarifa domingueira. Na nossa administração, nós queremos desafiar, inclusive, a Urbis a nos responder o porquê não cobrar R$ 1 no domingo, como já era feito no passado não tão distante. Quem aqui nunca levantou no domingo de manhã animado porque ia pagar R$ 1 a passagem e poder visitar toda a sua cidade? É necessário que a gente dê direito às pessoas acesso à cidade. É necessário que a gente vá enfrentar esses grandes tubarões do transporte público, que não é de hoje que a caixa preta da URBS vamos abrir a caixa preta da URBS. É necessário abrir a caixa preta e colocar as pessoas que estão de fato errando com o transporte público para fora dela. É necessário ter ousadia. A nossa prefeitura é uma prefeitura que sim, é exemplo. Mas assim, nós precisamos de mais firmeza sobre isso. Não é possível que o prefeito ache normal doar isenções, 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 concessões e concessões para o transporte público e o transporte público não aumenta. Rafael Greca mente, inclusive, na sua campanha eleitoral, quando diz que ele colocou mais carros, uma frota nova de ônibus. Não faz mais que obrigação, está no contrato da URBS, tem que renovar aquela frota. O Rafael Greca não fez nada, não sei a obrigação dele como prefeito eleito. E é isso que nós precisamos falar. Rafael Greca vende nas suas propagandas, inúmeras vezes, inclusive, que ele é o prefeito modelo do transporte. Que modelo é esse que arranca dos bolsos dos trabalhadores R$ 400 a R$ 500 por mês, se uma família de 4 pessoas decidir sair todo final de semana para conseguir fazer um passeio? Ou que seja, se um trabalhador destina do seu salário para pagar concretamente a conta que é para pagar o seu transporte público, esse trabalhador vai estar destinando metade do seu salário para o transporte público, que infelizmente hoje é abarrotado. São pessoas, em média 6 pessoas por metro quadrado dentro do ônibus. Realmente está valendo a passagem esse valor? E em especial porque nós precisamos entender que nós precisamos retirar a tarifa técnica. A gente precisa extinguir, é R$ 5,30 a passagem em Curitiba. A prefeitura paga para equilibrar essa passagem e para que nós pagamos menos. Então, assim, é necessário decisões. Se eu for prefeita, vou revisar, vou rever, porque é um escândalo que está acontecendo. Beto Richa, ex-governador, está aí. Todo mundo sabe, todo mundo viu. Ele foi preso, está sendo, inclusive, investigado. Tantos outros que estão aí junto com essa administração também estão sendo investigados. Então, é necessário a gente entender quem está lucrando em cima do trabalhador, em cima do transporte público, que é um direito nosso. E aí, para finalizar esse tema, digo também que nós precisamos nos desafiar a falar sobre o passe para os estudantes, porque hoje no nosso município a gente precisa declarar quase falência para conseguir o direito ao passe, e é o meio passe, inclusive. É necessário tomar decisões. Curitiba foi sim, e é em algumas partes, modelo em transporte público. Viajei por todo o país, viajei por todas as capitais, reconheço, o nosso transporte ele é eficiente, mas para ele ser mais eficiente, é necessário que a gente também dê valor aos trabalhadores e trabalhadoras, e não aos empresários que já enriquecem todos os dias quando você passa o seu cartão no ônibus. Um último ponto para a gente tratar, antes de partir para a parte final da entrevista, seria a crise hídrica, né? Hoje a gente tem uma situação drástica, as pessoas sem água em casa, e isso, lógico, cabe muito mais a São Pedro e a Sanepar, mas a prefeitura também pode fazer algumas coisas. O que a senhora imagina que poderia ser feito em termos ambientais ou outras questões que amenizassem essa situação? Primeiro, entendendo que tudo que nós estamos passando aqui é também uma resposta da mãe natureza sobre as atividades da humanidade contra ela.
Nós temos passado por grandes queimadas, a gente tem visto aí o desmatamento cada vez mais crescer, e isso influencia diretamente, inclusive, nas chuvas. Se nós estamos passando por, um racionamento tão longo e a falta de água tão expressiva na nossa cidade, é justamente não só por falta de água, não só por falta de investimento nos setores que extraem água, que vão atrás, inclusive, de novas fontes, mas também de um impacto ambiental. Então, é necessário, antes de nós falarmos sobre como nós vamos pagar e investir mais, a gente ter consciência ambiental. A nossa cidade, felizmente, é uma cidade verde, é uma cidade que consegue ser um diferencial em tantas outras capitais, mas é necessário que a gente dê mais condições para que os nossos rios, para que as nossas nascentes tenham e sejam limpas, sejam preservadas. O meio ambiente é um espaço e é uma prática, inclusive, que cada vez mais a gente tem visto na política, né? Esse debate aflorando e crescendo. E isso nada mais é do que o necessário. Não adianta a gente falar de economia, de emprego, de saúde, de educação, se nós não falarmos do meio ambiente também, se nós não falarmos de como nós vamos garantir que a humanidade exista para o futuro viver. Então, nossa proposta primeiro é uma grande conscientização da nossa população para tantos outros meios dos impactos que tem no meio ambiente, mas acima de tudo, investimento para que a gente possa buscar novas formas de extração, novas formas de tratamento. A gente tem um plano hídrico que ele é ultrapassado, não foi renovado, não foi pesquisado, precisamos rever ele. Precisamos entender os impactos dessa seca que vai se estender, porque logo vai começar o verão. E o verão, quem é curitibano sabe que aqui a gente passa o ano inteiro por um frio, mas no verão a nossa cidade não brinca. E se nós estamos agora, antes que antecede o verão, já passando por todo esse calor, o que será do verão curitibano? Precisamos entender isso. E precisamos garantir financiamento público para estudos. A ciência é uma grande arma para o nosso futuro. A ciência pode nos trazer resultados positivos para a humanidade. Então, a nossa prefeitura precisa ser, em especial, exemplo de estudos de como nós vamos cada vez mais garantir que o meio ambiente, que as pautas ambientais sejam prioridades da prefeitura, mas, além de tudo, como nós vamos trazer novas tecnologias para que a gente possa cada vez mais garantir com que cada um aqui tenha água, porque é muito complicado. Eu moro no Pilarzinho e sei o quão complicado é ficar 36 horas e 36 horas com 36 horas sem a água. E para isso a gente precisa cada vez mais entender que a ciência, que o estudo, que a tecnologia, que a pesquisa são armas e são ferramentas fundamentais para que a gente possa superar isso. Tá certo, candidata. A gente vai partir agora para a segunda parte e última da entrevista, em que a gente vai falar um pouquinho aqui daquele famoso bate-bola, né? Algumas perguntas curtas aí sobre cultura, política, e a gente faz também um pequeno quiz sobre a cidade, coisa rápida, são 5 perguntinhas também sobre conhecimentos gerais da cidade, para a gente ver se o candidato, afinal de contas, conhece a cidade que quer governar, né? Afinal de contas, faz parte que o eleitor possa saber se o candidato tem noções geográficas e históricas da cidade de Curitiba. Podemos começar? Podemos. Então, tá bom. Então, vamos começar falando da parte de cultura. Queria que a senhora falasse de um livro que a senhora gosta. Um livro? Eu vou falar o livro que eu estou lendo atualmente, tá? O Conto de Aia, não é um livro brasileiro, quiçá curitibano, mas conta uma utopia, uma distopia, inclusive, sobre uma nação que foi dominada aí por setores mais conservadores. Tem uma série, inclusive, muito boa. Indico a todos, é uma ótima leitura. Um filme. Um filme. No. É um filme que fala sobre o processo eleitoral que aconteceu, inclusive, na América Latina. É um ótimo exemplo para quem quer entender um pouco como nós podemos influenciar cada vez mais o nosso voto e a nossa voz em meio aos processos eleitorais. E uma música? Uma música? Moleque Atrevido, Jorge Amado. Definitivamente. Eu falei Jorge Amado, Jorge Aragão, perdão. Eu tava pensando no livro ainda. Jorge Aragão, Moleque Atrevido, uma música, inclusive uma música que eu ouvi muito no começo da minha militância e que eu adoro hoje. Tá certo. Bom, falando de política, a pergunta vai para todos os candidatos, então para alguns deles a pergunta fica parecendo meio esquisita, porque a resposta é óbvia. Mas como eu faço para todos, então tem que ser, né? Em 2018, a senhora no segundo turno votou Bolsonaro, Haddad ou se absteve? Eu votei Haddad, não votaria 17, não concordo com o projeto, não compactuo com a figura, não compactuo com os ideais defendidos. Tive, inclusive, no primeiro turno a possibilidade de ver uma grande liderança do meu partido estando à frente desse processo como candidata, que foi a Manuela Dávila, que atualmente é candidata também em Porto Alegre,
mas votei 13 por ter consciência, humanidade e responsabilidade com o processo democrático do nosso país. Se fosse eleitora americana, votaria Trump ou Biden? Nossa, nem... Ai, meu Deus! Votaria no Biden. Eu não votaria no Trump. O Trump As mesmas respostas que falei para a pergunta anterior, eu vou aplicar nessa. Não compactuo, acho, inclusive, que ele é um grande inspirador para o atual presidente da República, né? Pelas coisas que verbaliza, pelas coisas que defende. Então, não vejo, inclusive, no Trump nenhuma possibilidade. Inclusive, se eu fosse americana, com certeza não votaria nele. Não que o Biden também seja o maior exemplo do que eu acredito, mas entendendo como assim no Brasil, em 2018, nós estivemos entre a cruz e a espada, acho que se fosse na realidade norte-americana, eu votaria no Biden justamente por consciência, não porque eu acredito no que ele fale, ele é um desenho, não, só por consciência. Tá certo. E agora o quiz. Vamos supor que a senhora está no terminal do Portão. Já que a senhora falou que está no Pilarzinho, eu vou falar do outro lado da cidade para ninguém achar que está sendo beneficiada. A senhora está no terminal do Portão, precisa pegar um ônibus para o Boqueirão. Qual ônibus que a senhora pega? Portão Boqueirão? Calma. O Inter 2. O Inter 2, certo. Uma pergunta sobre cultura. A senhora sabe onde fica a Gibiteca de Curitiba? A Gibiteca fica... Não, a Gibiteca fica perto da União Paranaense dos Estudantes, a sede dos estudantes, inclusive Rua Rua Carlos Cavalcante. É um prédio vermelho, um ótimo local, inclusive pós-pandemia, por favor, visitem. Vamos fazer esses espaços públicos da nossa cidade um espaço visitado. O Solar do Barão, né? Carlos Cavalcante, Isso. Solar do Barão. Exatamente. O prédio da URBS é aquele casarão ali na esquina, né? Isso, muito bonito, inclusive. Hã? Muito bonito o prédio. Ah, sim. A senhora está na rua Cândido Lopes, de costas para o Hotel Bourbon. O que tem na sua frente? Eu sou péssima com rua. Vou te falar muita real aqui, né? Essa eu não vou conseguir te responder, porque eu sou péssima com ruas. É um defeito da Camila Lanes. Prometo melhorar. Mas sei que o Bourbon fica perto da biblioteca pública. Então, imagino eu... A resposta era a biblioteca pública. Era exatamente. Isso. Muito bem. Vamos pensar alguma coisa sobre bairros. Tem uma vila aqui de Curitiba, no Alto Boqueirão, que tem um problema sério com o trem. É uma linha de trem que as pessoas têm que atravessar a linha para poder entrar na vila, na favela, né? A senhora lembra qual é essa comunidade, não? Linha de trem, perto do Alto Boqueirão. Calma que eu tô calculando. Perto da estação do trem Iguaçu, certo? Não é a Vila Pinto. Não, desculpe. Essa eu vou dever a todos e todas. Me peço perdão. Não vou nem chutar para não passar feio. Não, era a Vila Pantanal. Era a resposta certa. E uma última coisa, então, de história. Vamos ver alguma coisa sobre a história da cidade. Já que a gente estava falando ali do centro, vamos pensar ali. A senhora sabe qual foi a igreja que é ligada aos escravos em Curitiba? Tem uma igreja que foi construída pelos escravos, é chamada Igreja dos Pretos. A senhora lembra qual é, não? É a Igreja do Rosário. Exatamente, a Igreja do Rosário, ali no Largo da Ordem. Essa, né? Já tive, inclusive, alguns anos atrás eu fiz um tour histórico, um tour ali pelo centro histórico para conhecer. É interessante a gente entender os impactos que o nosso centro, que é um espaço onde as pessoas elas hoje sentam para beber cerveja, hoje não, né? Enfim, nesse momento. E que é cheio é repleto da história da nossa cidade, né? Importante. Curitiba é uma cidade histórica. Estilo colônia, sim. Camila, agora chega a parte em que você tem aí 2 minutos, 3 minutos para olhar para a câmera, falar diretamente com o internauta e dizer por que, afinal, que ele deveria votar na sua candidatura em 15 de novembro. Por que a senhora deveria ser a próxima prefeita de Curitiba?
Bom, vamos lá. A todos que nos assistem, primeiro eu quero agradecer aqui a Revista Plural por me convidar, por fazer esse ato democrático em meio a esse pleito eleitoral que está acontecendo em épocas atípicas do nosso mundo, da nossa cidade. Acho que é importante, inclusive, que todos tenham consciência que a eleição não está ganha, que a eleição ela não está encerrada e que as pesquisas, por mais que apontem aí um candidato especificamente para a reeleição, é necessário que a gente estude. Nossa cidade é uma cidade que há muito tempo tem passado por uma política que remete muito a uma república do café com leite. As pessoas mudam, mas os projetos não andam, as decisões não são tomadas e sempre os mesmos discursos são aplicados. Sou Camila Lanes, eu sou a candidata mais jovem da nossa cidade, da história da nossa cidade a disputar a prefeitura, e eu estou aqui, na verdade, para te mostrar que é, de fato, real e necessário que nós tenhamos condições de ocupar esses espaços. Está na hora de a gente eleger pessoas que não tenham histórico, está na hora de nós elegermos pessoas que tenham, acima de tudo, convicção e desejo de mudança. Porque não nos basta somente bons discursos, financiamentos milionários de campanha, não nos basta somente marqueteiros e marqueteiras que ganham rios e rios em dinheiro para fazer da nossa cidade uma grande cartão postal, como nós estamos vendo na TV. Se você acompanha e tem visto as campanhas, as propagandas de TV em especial, você tem visto a quão maquiada tem sido muitas das campanhas que são colocadas. E é necessário que a gente olhe para a nossa cidade como ela realmente é. A nossa cidade é linda, a nossa cidade ela é exemplo em tantas coisas, mas ela é péssimo exemplo em tantas, em especial na desigualdade social. Convido a vocês a conhecerem, por exemplo, locais que existem em Curitiba que estão distantes dos cartões postais que são feitos pela prefeitura. O Caximba é um exemplo deste. Estive presente lá e a ausência da prefeitura ela é gritante. Tatuquara, o SIC, as ocupações, nós temos mais de 300 ocupações urbanas e é necessário que a prefeitura dê olhos a eles. É necessário que a prefeitura se coloque cada vez mais à disposição de resolver problemas e não só de tapar buraco e não só de fazer asfalto. Asfalto é necessário, claro, mas saúde, educação, saneamento e, acima de tudo, o futuro é mais do que necessário. Então, convido você que está assistindo a vir à minha página, a conhecer as minhas propostas, a entrar no meu site www.camilalanes.com.br. Minha campanha é feita por pessoas comuns, por pessoas normais, por pessoas que pagam aluguel, que têm problemas, pessoas que têm aí, inclusive, dificuldades no seu dia a dia. Mas, acima de tudo, a minha campanha é feita para mostrar a você que está aí do outro lado que é necessário que pessoas comuns, como eu, como você, como quem está me entrevistando, esteja na política. Então, convido vocês a entrarem nessa onda comigo. E não esquecendo, no dia 15 de novembro, vote 65, tanto para a prefeitura quanto para vereador, porque não nos basta somente eleger um prefeito progressista, uma prefeita progressista como eu quero ser. Também é necessário que a gente tenha mudança na Câmara Municipal de Vereadores, que inclusive agora, recentemente, votou e vetou, em especial, a não aplicação de um programa de incentivo ao primeiro emprego na nossa capital. É necessário que a gente tenha pessoas nesses espaços que nos representem, que nos dialoguem com a gente. E não só reeleger por reeleger, porque se de fato essas pessoas que estão à frente da administração pública estivessem ali para mudar, as coisas já estariam diferentes. Nós não estaríamos aqui hoje falando sobre o IDEB de Curitiba, que é 6,4, 5 anos. Nós não estaríamos falando aqui do alto nível de desemprego da capital. Nós não estaríamos falando aqui sobre a desigualdade cada vez mais pessoas em situação de rua. É necessário ter escolha e cada vez mais posicionamento para resolver esses problemas. E eu estarei aqui à disposição para conversar com você, para tirar suas dúvidas, para conseguir, em especial, mostrar que é necessário que a gente tenha uma cidade que seja exemplo em educação. Eu acredito que a educação é a ferramenta que muda o mundo e vou fazer dela a ferramenta que vai mudar a cidade de Curitiba. Camila Lanes, muito obrigado pela sua participação. O Plural fica honrado de poder ouvir os candidatos, faz parte da nossa missão fazer com que o eleitor curitibano tenha conhecimento das propostas. A gente tem a nossa modesta contribuição aqui, que é fazer essas entrevistas, fazendo as perguntas que a gente imagina que as pessoas queiram fazer para vocês, né? Sobre crise hídrica, sobre licitação de ônibus, educação, saúde. E a gente espera que isso ajude a esclarecer para que as pessoas cheguem lá na urna sabendo, afinal de contas, não só em quem vão votar, mas por que vão votar, que me parece o mais importante, né? Então, agradeço de coração a sua participação aqui e a gente volta na semana que vem, então, com o João Arruda e a Cristiane Aredi, que são os dois próximos entrevistados. Essa entrevista vai estar disponível no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram e no nosso site, caso você não conheça ainda, www.plural.jor.br, a casa do jornalismo independente em Curitiba. Camila, muito obrigado e até a próxima. Até mais.